mundo do direito está cada vez mais próximo da vida do cidadão. Será que o direito também dialoga com a arte que imita a vida? Quais são as contribuições das artes para as ciências jurídicas? Direito e arte são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Lailson Braga Baeta Neves, da 4ª Vara Civil da comarca de Montes Claros, norte de Minas. Dr. Lailson é magistrado há 17 anos e já passou por 3 comarcas como titular: Itaguara, São Francisco e Montes Claros. E também é professor de Direito Empresarial da Unimontes e mestrando da PUC em Direito Público. Dr. Lailson, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Sou eu que agradeço. Muito bem, nós teremos também no nosso programa a participação, a presença do quadro Pensamento Literário, em que o nosso entrevistado fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos agora, neste mês, o Pensamento Universitário por conta aí do recesso escolar. Doutor Lailson, o que levou o senhor a participar do 19º Congresso Nacional de Pós-Graduação em Direito, CONPED, que aconteceu em Fortaleza, recentemente? O que me levou, em primeiro lugar, foi o mestrado que eu estou fazendo na PUC, e isso é uma exigência do próprio mestrado, a produção científica. E eu, como sempre, me interessei por arte, e particularmente por cinema, e evidentemente por direito, resolvi escrever nessa categoria, né, que eu já tinha utilizado em aulas normais na graduação. O curioso é que o senhor é especialista em direito empresarial. Vamos buscar na arte o que exatamente? Bom, quando você começou a falar, você falou a síntese de tudo, porque direito é vida e a arte imita a vida. A arte também é vida. Então não há como você dissociar uma coisa da outra. Na arte você encontra a vida. E às vezes é mais fácil você explicar para um estudante, exemplificar, falar: você sabe aquilo que eu estou tentando explicar, que você está difícil de entender? Já assistiu o filme tal? Você viu quando fulano fez aquilo? Aquilo é isso. Ou não é isso, né? Ou não deveria ser. Então fica mais fácil a gente fazer, às vezes, uma crítica. É interessante. Ou, utilizando a literatura, né? Nós temos aí, por exemplo, a obra machadiana, por exemplo, rica nisso, né? Aliás, há um livro que busca exatamente esses pontos jurídicos da obra de Machado de Assis, né? Tem um livro, inclusive foi indicado aqui nesse programa pelo Dr. Durgal, que é um livro até que eu já li, né, que fala sobre o aspecto jurídico da obra de Machado de Assis. E nós temos, por exemplo, o Alienista, Dom Casmurro, que são livros que falam, que nos levam a questionamento jurídico. O que é interessante, olha, isso aqui, a impressão que se tem é que o direito é uma ciência mais objetiva e a arte está no campo da subjetividade. Como é que essas duas coisas se cruzam? É porque, na verdade, essa ideia de uma ciência objetiva é uma ideia um pouco falsa, é um pouco de preconceito. Não existe ciência nenhuma que seja exata, nem o direito, nem qualquer outra. Prova disso é que já se pensou que o mundo fosse plano, já se pensou que o mundo fosse diferente, né? E hoje nós sabemos que o mundo é redondo. Agora já se questiona que o mundo não é tão redondo assim, ele é oval. Então, eu estou só para pegar. Então, quer dizer, não há ciências exatas. Você vê que todo dia nós temos recomendações. Coma isso, que isso faz bem. Não coma isso, que isso faz mal. Não é? Então, não existe ciência exata, coisa nenhuma. A ciência é uma caixinha de surpresas. E o direito também. Ele vai evoluindo e modificando de acordo com o que a sociedade vai construindo. Ele é uma construção constante. Ele é como uma obra literária, como uma novela. E é isso que aproxima direito e arte. O artigo que o senhor apresentou lá foi até destacado entre os 17 destacado. Selecionados. Qual foi a conexão que o senhor fez do mundo do direito com o cinema? Veja bem, eu peguei um filme que seria pouco esperado. Porque quando a gente vai falar em direito e cinema, alguém pensa assim, vai pegar um filme sobre um tribunal, sobre uma causa pesada. E eu peguei um faroeste, do John Ford, talvez o ápice da carreira dele, que é um filme que chama O Homem que Matou o Facínora, em português. Em inglês ele é uma pergunta: quem matou o Facínora? Né? Quem matou Liberty Valance? E o John Ford ele sempre foi um diretor comprometido com causas sociais. Ele não é só um diretor de faroeste, não, embora ele seja identificado assim. A própria origem dele, A própria origem dele, irlandesa e tudo, ele tem esse forte apelo. Tanto é que ele fala muito das questões irlandesas. E ele traz um filme que vai
retratando uma comunidade da época do Faroeste e que foi se modificando, e a ordem jurídica foi se modificando. E as pessoas não percebem muito bem claramente isso no filme. Eles ficam preocupados com quem vai matar o Facínora, mas não percebem que é uma evolução, porque o filme ele é uma narrativa dentro de uma narrativa. Ele começa 40 anos na frente, em 1909, então o personagem do James Stewart começa a narrar uma história que começa 40 anos antes e vai mostrando como é que a coisa foi mudando para se transformar numa cidade com aquele traço de civilização. O senhor acha que o artista, quando roteiriza, quando dirige uma história, ele tem essa noção dessa contribuição que ele está dando? Em alguns casos, sim. Eu acho que o John Ford ele não tinha a noção das teorias jurídicas que ele estava fazendo, mas ele tinha a noção da contribuição social que ele estava dando. Os faroestes do John Ford têm todos um forte apelo social, né? Sem falar nos outros filmes que são propriamente assim. Então eu acho que ele tem essa noção artística, né? Intuitiva. E qual é essa contribuição que as artes têm para esse mundo do direito? O judiciário, por exemplo, reconhece essa contribuição ou ignora? Está começando a reconhecer, normalmente ignora. Não só o judiciário, como o mundo acadêmico, que está começando a reconhecer agora. Não é? Agora, a contribuição está justamente nessa percepção, nessa intuição, nessa sensibilidade que o artista tem de olhar para o povo e trazer aquela ansiedade para a tela, para o cinema, para o teatro, para a literatura, e nós temos que ficar atento a isso. É uma fonte também de questionamento. Como a gente falou há pouco, a arte imita a vida também imita a arte, quer dizer, uma se realimenta do outro, né? Exato. E o senhor, como professor, naturalmente, também discute a proximidade ou o fim da distância entre o mundo acadêmico e o mundo do cidadão. Como professor, gostaria que o senhor falasse sobre isso, mas no próximo bloco. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a contribuição do mundo das artes para as ciências jurídicas. O nosso entrevistado é o juiz Lailson Braga Baeta Neves, da 4ª Vara Civil da Comarca de Montes Claros, norte de Minas, e também é professor universitário de Direito Empresarial. Doutor Lailson, como professor, gostaria que o senhor avaliasse esse distanciamento que a gente nota entre o mundo acadêmico e a vida real. Existe um distanciamento e nós temos que acabar com esse distanciamento. Por quê? Porque aquilo que o mundo acadêmico estuda, aquilo que o mundo acadêmico explora, é justamente aquilo que está na nossa realidade, o que deveria estar na nossa realidade. O que o cotidiano, o operador do direito exerce é aquilo que o que ele traz de cabedal do mundo acadêmico e que ele vai aplicar no cotidiano. Quer dizer, é um círculo vicioso. Então, um círculo vicioso, mas no bom sentido. Então, essa ideia que nós temos de distanciamento, que nós levamos, aquela história, não, a prática é diferente. O que é diferente, entendeu? É a compreensão dos fatos em relação ao que nós trazemos da academia. Precisa acabar com isso. E aí, onde é que é o ponto de encontro entre o mundo dos magistrados, dos operadores do direito e o mundo acadêmico? É a comunidade. É o povo. É o ponto de convergência. É convergência. Porque é de lá que todos nós tiramos, quer dizer, é de lá que o legislativo tira a base para criar as leis, é de lá que nós criamos para tirar esse pensamento, né, do cotidiano, é de lá que o artista busca sua inspiração, é lá na comunidade é que o cientista faz a sua análise do que está ocorrendo, para falar, olha, isso está distante da realidade, ou está próximo. Ou até porque a vida das pessoas esconde outras histórias que influenciaram aí exatamente. a decisões das pessoas e o que elas fizeram durante a vida. Exatamente. Né? Então, e por que a história do direito também é muito pouco estudada nas escolas, nas universidades? Olha, você sabe que eu já fui professor de História do Direito e agora isso está sendo supervalorizado. Nós temos um mal que vem da sua pergunta anterior, que é aquela ideia. O aluno chega na escola e fala, eu não quero estudar teoria, eu quero prática. Prática não existe. O que existe, não é o conhecimento que depois vai se revelar na atividade operativa. E nós temos muitos problemas até hoje por desconhecimento histórico. É conhecendo a história, a evolução histórica do direito, do povo, principalmente do nosso povo, é que nós podemos entender determinados institutos que nós estamos aplicando hoje.
a aplicabilidade dele, a extensão da aplicabilidade dele. Então a história do direito é uma matéria importante, não é? Que tem que vir ali ombreada com a filosofia do direito. Senão você não vai compreender o que está ocorrendo. E essa mesma história diz que tanto o direito como a justiça no Brasil sempre foram muito rigorosos. Isso influenciou o nosso judiciário de hoje? Eu tenho a impressão que sim, sabe? Mas existe uma questão histórica do judiciário e hoje nós estamos vivendo um momento histórico, porque o judiciário ele era o juiz do rei. Daí a origem da palavra corte, né? Que nós não gostamos dela justamente por isso. O juiz do rei era membro da corte do rei. E então, daí que ele era o quê? Um juiz de fora, no sentido que ele vinha mandado para o rei para julgar aquelas causas, não é? E evidentemente a lei era o rei, distanciada do povo. E daí o rigor, muitas vezes, empregado. Só que nós temos que compreender que hoje nós não somos o juiz da corte, nós somos o juiz do tribunal, da tribuna, do povo. Quer dizer, nós temos que buscar o nosso apoio na lei, mas em qual lei ou qual norma? Aquela que é criada pelo povo. E na aplicação, eu vou ter a oportunidade de falar isso aqui um pouco mais tarde, que essa aplicação ela é feita com base naquilo que é adequado àquele conflito daquele povo, daquele grupo, naquele momento. Isso influencia uma decisão judicial, por exemplo? Influencia uma decisão judicial e faz com que ela seja mais justa. A decisão judicial ela não tem que ser rigorosa e ela não tem que ser branda, ela tem que ser justa. Justa em face de quê? Daí o júri popular. Daí o júri, né? Diante da realidade, né? Do cotidiano. Agora, doutor Ailson, nós dissemos que o mundo do direito está cada vez mais próximo da vida do cidadão. Isso é bom ou ruim? Porque também há quem reclama do excesso de Estado, na intervenção do Estado na vida das pessoas. Como é que separar essas duas coisas? São duas coisas diferentes. Uma coisa é a intervenção do Estado na vida do cidadão. Outra coisa é a presença do Estado disponível para dar suporte ao cidadão, que por ele busca, né? O judiciário ele só age quando provocado. A proximidade aí se dá não no sentido, né, de estar intervindo na vida do cidadão, mas do juiz ser uma pessoa que compreende muito mais hoje a vida cotidiana, porque ele não é um reizinho, um membro da corte, ele é também um membro daquele povo. Então a proximidade é essa, não é? Quer dizer, ele consegue ver a lei sobre a ótica do que aquilo representa para aquela comunidade, aquela lei que foi criada por aquela comunidade, voltada para aquela comunidade, do qual ele faz parte. Então, ele é mais próximo nesse sentido. Eu não sei se está correto, se não tiver, por favor, me corrige, mas eu percebo que até há uma evolução no próprio judiciário, quando ele busca aperfeiçoar suas decisões, buscando até mecanismos como o da conciliação. Evita a intervenção, mas busca o entendimento das duas partes, por exemplo. A conciliação, por exemplo, é um instrumento magnífico que o judiciário faz cada dia com maior. Eu, por exemplo, eu não realizo, quando vem a semana da conciliação, eu fico até às vezes em dificuldade, porque, olha, aqueles que você não fez conciliação ainda, você tem que fazer. Só que eu faço em todos. Então, quando chega a semana da conciliação, já é normal para mim a conciliação. Por quê? Porque a conciliação é você chamar os próprios interessados para discutirem a questão e encontrarem ali, você apenas como intermediário, a melhor solução para eles. Não é? E por que eles estão ali em juízo para conciliar às vezes? Porque o juiz oferece a segurança da chancela do Estado. E eles encontram a própria solução. O que é muito mais bonito, o que é muito mais saudável, não é? E o que é muito mais maduro. Não é? Então o Estado entra ali só para dar a chancela e fazer a intermediação. E eles dialogam. E a conciliação e a justiça restaurativa, por exemplo, são as duas situações que demonstram, exemplificam um novo papel, o papel contemporâneo do magistrado. O papel contemporâneo, justamente. E esse papel passa pelo quê sempre? Pelo diálogo, pela linguagem. Pela compreensão de um e do outro e da realidade que cada um está vivendo. Cada um. Isso só pode ser feito o quê? Através do discurso, do diálogo, da participação. Muito bem. Isso é democracia. Então, vamos fazer um novo intervalo, doutor Ailson. Eu gostaria que, então, no próximo bloco, o senhor falasse também um pouco mais sobre a contribuição das artes para a relação que isso tem com os magistrados e como que os magistrados lidam com isso. A gente volta em um minuto.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje estamos discutindo a contribuição do mundo das artes para as ciências jurídicas. O nosso entrevistado é o juiz Lailson Braga Baeta Neves, da 4ª Vara Civil da Comarca de Montes Claros, no norte de Minas. Ele também é professor de Direito Empresarial e mestrando da PUC em Direito Público. Doutor Lailson, falamos então, deixei uma pergunta para o senhor no bloco anterior sobre a contribuição das artes para o mundo do jurídico e como que os magistrados se aproveitam disso, eles valorizam isso? Eu não sei se todos os magistrados valorizam isso. Eu valorizo muito. Conheço alguns que valorizam muito. É necessário que você desenvolva uma sensibilidade artística até para você... A sensibilidade é fundamental. Não é, a sentença ela não é fruto só de uma atividade técnica. Tanto é que a palavra sentença, sententia, quer dizer como eu me sinto em relação a isso. É um sentimento. Vem da sensibilidade conjugada com a aplicabilidade técnica. Então nós temos aí... Então não basta ter só conhecimento técnico, é preciso conhecer outra dimensão da vida. É preciso conhecer outra dimensão da vida. Até da subjetividade também. Da subjetividade para isso. Então, né? Daí é que eu até escrevi um outro artigo, 2 situações aparentemente semelhantes, 2 decisões diferentes. Né? É preciso você ter sensibilidade de ver que, olha, isso aqui não é tão igual assim. Quer dizer, fulano roubou uma galinha porque... é pobre e está passando fome. Fulano roubou uma galinha, é rico, quis fazer uma maldade com o pobre, roubou a galinha do pobre para fazer uma festa e ficou rindo da desgraça do outro. São contextos diferentes. São contextos diferentes. A galinha pode ser igual, mas o contexto não. Então você tem que ter sensibilidade para diferenciar isso. Será que vem daí essa iniciativa da Associação dos Magistrados Mineiros, da qual o senhor é assessor especial, com a iniciativa de editar a revista Magiscultura? Eu acredito que sim. E acho uma excelente iniciativa. É preciso desenvolver o lado artístico. Vejam vocês que a polícia no Japão, eles são obrigados a fazerem cursos artísticos, jardinagem, pintura, estudar filosofia, a polícia. Não é? Porque precisa ter sensibilidade para lidar com o povo. E nós também. Né? Eu, por exemplo, gosto de escrever, gosto de desenhar, gosto de ver filmes, entendeu? Deixar a alma se manifestar, né? Gosto de cantar escondido, porque, né, senão eu posso até... Doutor Lailson, voltando àquela tese do senhor sobre o filme no qual o senhor estudou, o Homem que Matou o Facínora, com base nesse estudo jurídico e artístico que o senhor fez dele, tratava-se do faroeste americano, onde a lei da selva, a lei do mais forte, a lei das armas, a justiça com as próprias mãos, falava mais alto do que o sistema jurídico. Como é que é essa relação? Olha... Você quer saber a relação do filme com não havia, por exemplo, prevalecia a força e não o direito à vida, o direito à justiça. Olha, né? Eu vou tentar fazer uma síntese rápida do filme pontuando. O James Stewart faz um personagem que, já mais velho, ele relata o que acontece 40 anos depois. Ele vem de uma sociedade, dentro da mesma época, que era mais evoluída. Ele vem do leste. Estudou, inclusive. Ele estudou, era advogado, vem do leste e pensa, vou para o oeste... aplicar advocacia, devo ganhar mais dinheiro lá, porque tem menos advogados. Mais conflitos também? Né, tem mais conflitos. Mas o que ele descobre quando ele chega lá? Que não é a lei que prevalece. Ou pelo menos a lei que ele estudou. O que prevalece lá, entendeu? É cada um resolve os seus próprios problemas. Então ele era um tipo ingênuo no meio daquele leste americano. Ele acreditando no direito, na justiça, quando a força das armas para aquela sociedade ele era ingênuo. E o que ocorre com ele? Ele é contratado para fazer naquela sociedade o serviço que eles achavam mais baixo, que era lavar prato e servir comida. Porque não tinha lugar para ele. Mas ele, através da sua inteligência, do diálogo, ele vai ganhando espaço e vai mostrando àquela sociedade que o conflito não pode ser resolvido pelas armas, porque nem sempre quem tem razão atira melhor. Não é? E o personagem do John Wayne, que lhe dá respaldo, é um homem realmente com espírito de justiça, até paternalista com relação aos mais fracos, mas que tem a mesma ideia, resolver pelas armas. Fazer uma ponte entre um mundo e outro. Fazer uma ponte entre um mundo e outro. Agora, o personagem do James Stewart, como você disse aí, embora ele acreditasse no direito, na justiça, no diálogo, ele acabou tendo que reconhecer a importância, talvez, digamos, da violência, tanto é que ele é o homem que matou o Facínora, para estabelecer uma nova ordem. Ele matou ou não matou, afinal? Não, matou não. Já que você quer que eu revolva, ele não matou não. O que ocorre, justamente, aí que está, o que ocorre é o seguinte, o James Stewart, ele sabe que tem que ser implantada uma nova ordem, mas ele percebe que enquanto o personagem do Lee Marvin, que é um grande ator também, ganhador do Oscar, estivesse vivo, praticando, dominando
né, representando os grandes fazendeiros, os grandes criadores de gado que perseguiam os pequenos, ele não conseguiria implantar uma ordem daquela maneira. Então ele aceita o desafio do Lima para um duelo. Ele sabia que, então, que teria que ter um último ato de violência para que a lei pudesse imperar. Só que ele não tinha competência técnica para isso. Ele participa do duelo, vence o duelo, só que só 40 anos depois é que nós vamos saber que quem realmente... Que ele faz a revelação. Que ele faz a revelação, que quem realmente... Que até um certo ponto também ele não sabia, ele achava que ele que tinha matado. Mas depois ele fica sabendo... Mas ele se apropriou dessa versão de que ele foi o responsável pela morte do Facínora para poder se promover também. Não, porque o Tom Doniphan, quando revela ele que foi ele que matou, ele tenta desistir e fala com ele, não, mais importante do que isso é você vencer essa eleição e trazer para nós a paz aqui. E sai de cena. Porque ele reconhece que com a morte do Facínora, a ordem que ele representava também não tem mais importância. Uma nova era estava acontecendo. Uma nova era estava acontecendo. Doutor, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui para a gente poder dar a oportunidade do senhor apresentar a sua sugestão do pensamento literário, a indicação de leitura, por favor, para os nossos telespectadores. Pois. O livro é Teoria da Argumentação do Direito, Justificação e Aplicação, do Klaus Ginter. E esse livro, inclusive, foi a base para o artigo, né? É ele que faz essa diferenciação entre o sistema da criação da norma e a forma de aplicação da norma. E é ele quem diz que isso tem que ser feito através do discurso e do diálogo, da argumentação, porque direito é mais argumentação, é mais a linguagem, é mais o discurso, porque o discurso é a base da formação humana. Então esse é o livro que eu indico para aqueles que estão iniciando no direito e para os professores que querem estudar filosofia do direito. Doutor Ailson, obrigado pela indicação. Os livros, assim também como as artes, falamos há pouco da importância da literatura, das artes plásticas, da poesia e do cinema, sobre as artes, sobre as ciências jurídicas. Agora também eles têm muita contribuição para a filosofia, para a economia, discutem o papel do Estado na economia, né? Claro. O que ocorre é o seguinte, os mesmos filósofos que nos dão substância para uma compreensão do mundo jurídico, nos dão também uma compreensão de qualquer outra área do mundo. Porque, afinal de contas, se direito é vida, economia é vida, arte é vida, não é? Tudo que ocorre, toda ciência é permeada por uma filosofia qualquer, não é? Por uma teoria filosófica qualquer, dentre as várias que existem. O senhor também recorre à filosofia, ao positivismo, para explicar algumas situações de direito, o direito da autoridade paterna, por exemplo, a referência de mundo que o cidadão tem. Isso nos traz da filosofia, vem lá de Kant, passa por Kelsen, não é? Vem, na verdade, não é nem da filosofia, vem da psicanálise de Freud, que fala do totem, vem e Lacan contribui com a teoria da linguagem. A gente às vezes tem que ir longe para poder chegar, né, naquilo que a gente está querendo. Ou aproximar cada vez mais, né, desses diversos segmentos. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Lailson Braga Baeta Neves, que é da 4ª Vara Civil da Comarca de Montes Claros, norte de Minas. É professor de Direito Empresarial e mestrando da PUC em Direito Público. Mas falamos aí hoje sobre a contribuição das artes para as ciências jurídicas. Doutor Lailson, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.